Floripa em Foco do Sintesp. Continuando o bate-papo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado aqui de Santa Catarina, Antônio Celestino Lins, e também com o coordenador supervisor técnico do DIEESE aqui de Santa Catarina, o economista José Álvaro Cardoso. E a gente está dedicando esse Floripa em Foco a avaliar o recente projeto de reforma administrativa do governo do Estado de Santa Catarina, finalmente encaminhado para apreciação na Assembleia Legislativa Catarinense. Então, Antônio, comentávamos há pouco que, devido à visível pouca experiência política do nosso governador, o comandante Moisés, que é oriundo dos bombeiros, né? Tem sua primeira experiência política, ele está meio à mercê das forças políticas tradicionais da política catarinense. É por aí a análise? Você acha que isso está acontecendo? Olha, eu fazendo uma análise assim bem simples e bem realista, é nessa linha mesmo. Eu acho que o comandante Moisés é uma pessoa que caiu de paraquedas no governo, nem ele esperava né, acontecer esse fato. Tinha um índice mínimo de não tinha, né? Ele não tinha nenhuma esperança. Mas aconteceu, isso é um fato. Hoje você tem ele como governador. E isso com certeza trouxe também para ele uma preocupação. Quando ele disse, bom, agora eu sou governador, o que eu vou fazer? Né? E aí eu acho que ele seguiu um caminho, na minha avaliação, na nossa avaliação, um caminho errado. Ele buscou as forças, justamente as forças do golpe no país, que são as forças do PMDB, mantendo dois secretários estratégicos, que é um da segurança dos presídios, que é o Leandro, manteve, que é afiliado ao PMDB, ele manteve e também agora parece que se licenciou do partido para poder permanecer no governo, mas ele é oriundo do PMDB, da Ada de Lucas e tal, do PMDB. E a Fazenda, que para mim é o responsável por esse projeto de reforma. Esse projeto de reforma não saiu da cabeça do Moisés, do comandante Moisés. Esse projeto de reforma já vinha sendo arquitetado pelo PMDB e o Paulo Eli, agora no comando, né, reforçado pelo convite do governador Moisés, ele então implantou, sem nenhuma resistência. Ele é o secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda, né? E no caso específico do DEINFRA, a esposa do senhor Paulo Eli era funcionária do DEINFRA. E ela teve uma passagem por lá não muito boa. Então ela saiu de lá do DEINFRA com mágoa do DEINFRA. E quando ela entrou, ninguém sabia que ela era a esposa de um secretário? Na época, né? Não. Ela entrou lá como funcionária de carreira da Fazenda e ela entrou na administração do DEINFRA. Ela foi nomeada pelo PMDB como administradora do DEINFRA. E ela não teve uma passagem muito boa, se equivocou, porque o DEINFRA é um órgão estruturado, é um órgão que tem que andar. Ela deixava um carro, isso eu estou falando com experiência, com exemplo, ela deixava um carro no trecho uma semana parado por causa de uma bomba d'água de R$200. Pela burocracia, ela criou uma burocracia enorme que ela travou o serviço do DEINFRA. E ela não conseguiu se manter no cargo, foi exonerada, foi convidada a se afastar. E ela saiu com mágoa dizendo que se ela tivesse a oportunidade um dia, o DEINFRA ia pagar. E hoje ela é esposa do atual secretário, então há indícios, né, de que essa extinção do DEINFRA tenha esse viés aí. Esse componente, até porque o governador Moisés não conhece DEINFRA. Eu falei com algumas pessoas ligadas ao governador, tive um encontro com algumas pessoas ligadas à Secretaria da Infraestrutura, que se posiciona contrário à extinção. Depois que a gente conheceu a estrutura do DEINFRA, não é aquilo que a gente ouviu, e o DEINFRA realmente não deve ser extinto. Né? Isso por pessoa de dentro do governo. Então, a gente tem a certeza, Silvio, e quem está nos ouvindo, que essa reforma, ela é uma reforma em prol, como já foi falado aqui no bloco anterior, é uma reforma em prol do capitalismo, em prol da sequência da ponte para o futuro. Né? Isso vem, é uma coisa que vem de cima para baixo. Como o Zé Álvaro comentava, que é um fenômeno mundial de concentração financeira e é o dinheiro que está comandando a política. O conjunto das ações, né?
tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, que são ligadas a essa extrema-direita braba, com ligações inclusive internacionais. O conjunto dessas políticas é isso, é a hegemonia do capital financeiro. Há uma concepção, isso é muito importante, Antônio, e eu sei que o Sintesp, a diretoria sabe disso, há uma concepção por detrás disso, tanto aqui no governo estadual quanto ao nível nacional, a ideia de que tudo que é público não funciona, né? O bom é o setor privado. Então, é o negócio do chamado cachorro louco, né? O Paulo Guedes, que é conhecido entre os economistas como cachorro louco, porque ele não fala coisa com coisa. Na concepção dele, ele privatizaria as 150 estatais brasileiras. Ele já verbalizou isso. As 150, todas elas. Aí, supostamente, como o presidente da República é contra a privatização de 3, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras, diz ele que abrirá mão da não privatização, de tudo. Da privatização, melhor dizendo, dessas 3. O restante, diz ele que vai privatizar. Bem, eu não acredito que um homem público, um economista, um cara que agora está numa função vital, que é num cargo de ministro da Fazenda num país tão importante como o Brasil. Chamam de super-ministro. Super-ministro, é o ministro mais importante, disparado do governo Bolsonaro. Eu não acredito que um cara desse fale isso por desconhecimento. Ele já revelou que tem muitos desconhecimentos sobre como é que funciona o orçamento, ele não sabe disso. Ontem, por exemplo, ele ameaçou que se a PEC 06/2019, que é a PEC da destruição da Previdência, não for aprovada, ele ameaçou isso ontem, verifica, não sei se chegou a ver essa informação. Não cheguei a ver, Zé. Ele disse o seguinte: se não for aprovada, os funcionários públicos vão ficar sem aposentadoria e sem salário. Ou seja, ele ameaçou interromper pagamento de servidores públicos federais. Viste essa informação? Não, mas isso é uma prática. Tu viu que aqui no estado também foi feita uma ameaça. Desse tipo? Sim, foi feita uma ameaça. Inclusive jogar os empresários contra o servidor. Isso foi na declaração que o Paulo Eli fez na Assembleia Legislativa, há 2 semanas atrás. Ele falou: ou a Assembleia toma providência com relação às isenções, que isso não é uma coisa da Assembleia, quem dá isenção é o governo. Quem dá isenção é o governo. O secretário da Fazenda é o secretário da Fazenda que dá a isenção. E ele ameaçou, ele disse, ou a Assembleia, quer dizer, nós criamos o problema, agora a Assembleia resolve, ou então vai atrasar salário de servidores. Parece que é uma coisa conjugada. É uma coisa assim, parece que ela é compartilhada, combinada, né? Certo. E aí eu não consigo assim ficar calado quando tu vê toda essa parafernália aí em torno da reforma, que envolve vários órgãos. A SOL está sendo extinta também, que é do turismo e Secretaria esporte. de Organização do Lazer. DETER, né, como já falamos aqui, também um outro órgão super importante para fiscalização. Quer dizer, estão tirando aqueles que trabalham em favor da sociedade, né, que é a fiscalização dos órgãos. A fiscalização agora vai ficar para a ARESC. Né, inclusive Agência Reguladora, inclusive né? Dividir isso para mim é quase terrorismo, sabe? Porque o DETER está sendo, pela proposta, que eu acredito que não vai passar, mas pela proposta uma parte dos servidores vão para a CIE, para a Secretaria de Infraestrutura, e a outra parte vai para a ARESC. Às vezes divide uma categoria também de uma estrutura quase centenária, né? Então não dá para você engolir isso assim de não, tudo bem, né? Não é palatável isso, não é. E o governo, diga, Zé, você ia complementar? Não, eu só ia complementar a ideia de que um dos elementos que está muito presente na situação atual, tanto do Brasil quanto, evidentemente, Santa Catarina, é o seguinte: há um processo de desmontagem do Estado brasileiro. Isso é muito importante a gente ter claro. E evidente, recente, há muito tempo. É o seguinte, já vem há um bom tempo, desde o período do FHC, foi interrompido nas gestões de Lula e Dilma, né, evidentemente, que eles têm uma visão diferente. Nacionalista. Isso, e também o reconhecimento de que o Estado
é fundamental em qualquer país. Por exemplo, o Brasil não teria saído do mapa da fome sem uma forte intervenção estatal. Mas a partir do golpe de Temer, em 2016, de todo o processo de construção do golpe, com influência direta do governo norte-americano, do imperialismo norte-americano, eles começaram um processo de desmonte do Estado brasileiro. Vamos só lembrar aqui algumas medidas. Em 2016, eles fizeram a emenda constitucional 95, a chamada emenda da morte, que congelou preços por 20 anos. Investimentos, né? Exatamente. Congelou todos os gastos, Silvio, com o povo. Todos os gastos do Estado, eles chamam de gastos primários, foram congelados por 20 anos. Menos um gasto. Adivinha qual que o gasto que não foi congelado? Não lembro agora. Com a dívida pública. O pagamento dos juros da dívida. Pública. Então, se eu fosse um incauto, um economista ingênuo, que não sabia que tivesse ocorrido um golpe de Estado no Brasil, só esse fato já me revelaria que foi um golpe de Estado e financiado, inclusive, pelos bancos internacionais, que são os grandes credores da dívida pública brasileira. Depois eles fizeram a terceirização, ainda em 2017. A lei da terceirização. A terceirização sem peias, sem limites. Até a atividade fim pode ser Exatamente. Antigamente a terceirização era só nas atividades meio. Mas aí escancararam a terceirização, que inclusive influencia fortemente o Estado, os serviços batendo do de Estado. infra Zé, se tu me permite, tu falou a PEC da morte, por exemplo, os reflexos no Estado. Nós estamos vendo hoje que é extinção das regionais de saúde. Por quê? Porque a PEC da morte pegava os investimentos primários, que é saúde, educação, segurança, infraestrutura, por 20 anos, quando tu bem colocou. Você congela um orçamento, né, de uma entidade dessa, de um órgão vital para a sociedade. Com necessidade crescente por parte exatamente, porque tu tá aumentando a demanda e tu mantém o orçamento, né? Aí tu tem que extinguir mesmo. E aí extinguir regionais de saúde. Eu estou falando daquelas entidades que atendem a população lá na base, lá na ponta, que cuida da infectologia, que cuida das doenças, né, contagiosas. Extinção, cara, foi extinto. O Estado extinguiu pelo menos umas 5 ou 6 regionais. É o desmonte porque não tem orçamento. Como é que é feito agora o investimento nessas áreas? É através de emendas, é através de recursos que sobra daqui, sobra dali, porque o orçamento está congelado. Tem que sobrar mais dinheiro para os banqueiros, né? Eu até não citei a terceira grande medida, Silvio, para fecharmos, ainda em 2017, que foi a contra-reforma trabalhista. Porque os sindicatos de trabalhadores foram a única instituição, a única estrutura da sociedade brasileira que se opôs ao golpe. Todos os poderes aderiram ao golpe, então eles tinham que desmontar. Com o judiciário e tudo, como alguém falou. Tudo, exatamente. Poder, judiciário, executivo, legislativo, militares, Polícia Federal, tudo apoiaram o golpe. Sobrou o movimento sindical. Um projeto de desmonte, então, muito bem articulado. E isso tem razão de ser, né? Esse golpe é comandado por uma potência estrangeira. Essa potência estrangeira não quer rival na América. E só tem um país que pode rivalizar com os Estados Unidos por recursos naturais, extensão, PIB e população, que é o Brasil. Tanto que estão tentando acabar com o BRICS, né? Aquele Banco Mundial, Brasil, China, Rússia, Índia. O Brasil está fora do BRICS na prática. Na prática deixou de fomentar. Prática, o Brasil está fora. Questões práticas para fecharmos este Floripa em Foco com Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, e o Zé Álvaro Cardoso, economista, supervisor técnico do DIEESE. É um momento histórico importante para várias gerações aqui futuras no Brasil. E o que dá para dizer para o nosso telespectador, para o servidor público, para o cidadão sobre esse momento? O que é para se fazer numa hora dessa? É hora de ir para a rua? É hora de pressionar os deputados? Qual seria uma atitude positiva? Ô Silvio, nós temos, você já citou aí, eu acho que o parlamento é uma das casas que tem que ser visitadas. O eleitor que votou nos deputados e que o colocou lá como representante dele, agora é o momento de ir lá cobrar. Pelo menos audiências públicas, né, que a sociedade tem condições de participar, de ouvir, de interagir, tem que se abrir audiências públicas e aí é o parlamento, né? E outra é mobilização.
Não tem como você não mexer com esses organismos poderosos, né, sem mobilização. Tu vê isso na França, tu vê na Itália, tu vê na Grécia, é gente na rua, o pessoal na rua, é o povo na rua. Tirou o direito, eu sempre falo aqui, para finalizar, é assim, ó, quem paga, quem custeia toda esta máquina é a sociedade, cara. A sociedade é com a contribuição deles. Em contrapartida, nós falamos aqui em torno de 3 bilhões por mês no Estado. E o que o cidadão tem em troca? O serviço. A saúde, a educação, a segurança, a infraestrutura, a regulação. A contrapartida do Estado. A contrapartida que o Estado tem que dar. É dever do Estado. E aí não dá para diminuir. Como é que tu vai diminuir um Estado que tem que prestar um serviço de qualidade para a sociedade? A sociedade tem que ter esse entendimento para poder fazer a devida cobrança, né? E nós, sindicatos, estamos sempre aqui falando isso. O sindicato não defende trabalhador simplesmente. Não defende servidor simplesmente por defender. Ele defende o servidor que atende o serviço com qualidade e para que ele tenha mais qualidade ainda. E só servidor público. Somente o servidor público tem a qualidade para fazer esse atendimento com clareza, com profissionalismo, porque ele se prepara para isso. De acordo. Está tudo financiarizado então? Está tudo dominado, Zé Álvaro? Silvio, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, ninguém viu. Nem as gerações mais velhas como a minha, nem a de vocês como mais jovens, ninguém viu. Tão profundo como... Tão aprofundado. A gente tem 3 coisas que se interligam e que são fundamentais e que mostram uma situação completamente inusitada no Brasil. Tem a maior crise internacional do sistema capitalista, a maior crise econômica do Brasil e um golpe de Estado que veio para quebrar o país. Então é o seguinte, perante isso, perante um conjunto de desafios tão complexos e tão duros, né, que nenhuma das gerações anteriores, eu acredito que tenha visto, só tem 2 coisas. Nós vamos precisar de muitas coisas, mas 2, na minha opinião, fundamentais, se destacam. A primeira delas é o seguinte, é coragem para enfrentar tudo isso. Né? Não é brincadeira o que é. Quando o pessoal me pede para fazer análise de cenários, todos os cenários que eu estabeleço são cenários que eu considero realistas, mas que desanimam todo mundo. Porque não vamos esperar que a gente tenha melhoria no curto prazo. Então, a primeira coisa é coragem. E segundo, a inteligência, estratégia, porque nós estamos lidando, o pessoal se martiriza, às vezes, o pessoal dos sindicatos, nós tomamos um golpe de Estado sem disparar nenhum tiro, não sei o quê, os Estados Unidos veio aqui, tomou o petróleo e a gente ficou que nem coelho na toca. Mas vamos reconhecer o seguinte, o inimigo é muito forte. Os Estados Unidos dão um golpe de Estado no mundo todo. Então não é só um problema de incompetência nossa, que existe, mas não é só isso. É que o inimigo é muito forte. Então nós temos que ter estratégia. E um terceiro aspecto, né, além dessas 2 qualidades, pré-requisitos, o terceiro aspecto é o seguinte, não vamos esperar mudança no curto prazo. Né? Esse governo que está aí é um governo, o Bolsonaro não é presidente dos brasileiros. Bolsonaro é um empregado do Departamento de Estado norte-americano. E ele é fruto de golpe de Estado e fruto de fraude. Bolsonaro não é um equívoco do próprio brasileiro, é uma fraude eleitoral. Obrigado, senhor. Boa semana, até a próxima terça-feira, 2h30 da tarde, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.